Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula da nossa imersão em inglês jurídico. E na nossa aula de hoje, nós iremos tratar de um assunto muito interessante, um assunto muito importante, que é a matéria de Contract Law, que é o direito dos contratos aí dos países de língua inglesa. E a matéria de Contract Law é uma matéria, eu diria assim, predominantemente de Common Law. Como nós vimos na aula passada, uma matéria de Common Law é uma matéria em que a fonte imediata, né, daquele direito, ela se encontra em precedentes judiciais, ou seja, a fonte imediata ela está em casos, em decisões judiciais e não em leis escritas, aquelas leis que são elaboradas aí e aprovadas pelo Poder Legislativo. Então, e isso quer dizer que em Contract Law, na matéria de Contract Law, nós não temos leis escritas? Não, isso não quer dizer que nós não temos leis escritas em Contract Law. A diferença é que a teoria geral dos contratos, ela se encontra baseada aí praticamente toda em precedentes. E as leis da matéria de Contract Law, elas são leis específicas, são leis que tratam aí de matérias específicas, como, por exemplo, nós temos leis, uma lei que regula os contratos de seguro, nós temos uma lei que regula a compra e venda de imóveis, leis para compra e venda de produtos e serviços. Então, são várias leis específicas. Isso vale para todos os países aí que utilizam o sistema jurídico Common Law, que são os países de língua inglesa. Mas em todos esses países, a teoria geral dos contratos ela está em precedentes e ela teve a origem no Contract Law inglês, no English Contract Law, que foi aquele lá da Inglaterra, que foi para as colônias aí posteriormente. Então, dado esses recadinhos aí, feita essa contextualização, vamos entrar aqui na matéria da nossa aula de hoje. E para a gente entender assim um pouco melhor essa matéria do direito dos contratos dos países de Common Law, vamos falar um pouquinho aí sobre o desenvolvimento do direito dos contratos no Common Law, no English Common Law aí mais especificamente. Então, vamos voltar aqui um pouco ali para meados do século XIX. Ali, quando na Inglaterra havia aí uma política socioeconômica que ficou conhecida como Freedom of Contract, que é uma liberdade contratual. Então, até mesmo aí o poder judiciário lá da Inglaterra, em meados do século XIX, eles adotavam essa política aí do Freedom of Contract, que é uma liberdade contratual, são princípios que adotam aí uma não intervenção estatal nas relações contratuais privadas. Então, naquela época, né, segundo a teoria Freedom of Contract, o poder judiciário ele só poderia intervir nas relações contratuais das partes se fosse para executar o contrato, se uma das partes aí não cumprisse com as suas obrigações contratuais. Mas o poder judiciário ele não intervinha se eu tivesse, por exemplo, cláusulas contratuais injustas. A matéria o poder judiciário ele era limitado aí para fazer com que as partes cumprissem as suas obrigações contratuais. Só que o que aconteceu, né? Com o tempo, o próprio poder judiciário inglês, eles viram que eles não poderiam conceder esse poder ilimitado para as partes, para eles regularem aí as suas relações contratuais,
E o objetivo principal, eles perceberam que eles tinham que intervir, sim, nas relações contratuais que fossem injustas e principalmente para proteger a parte mais vulnerável da relação contratual. Então, por exemplo, aí numa relação empregatícia, eu tenho aqui o empregado, o empregador. Numa relação de consumo, eu tenho o vendedor e o comprador. Então, eles perceberam a necessidade de interferir em contratos que tivessem aí cláusulas que não fossem tão justas para proteger a parte mais vulnerável da relação contratual. E também um outro acontecimento foi a criação aí da European Union, né, da União Europeia. Com a criação da União Europeia, naquela época, a Inglaterra fazia parte da União Europeia. Muito daqueles tratados, daquelas diretrizes, das convenções internacionais, elas serviram aí como diretrizes para a elaboração de regras, de regulamentações, de leis que entrassem em vigor na Inglaterra. A Inglaterra teve que se adaptar àquele cenário internacional e foi a época do surgimento de várias leis escritas aí, que são leis, por exemplo, as leis do direito do consumidor ou as leis trabalhistas. Elas todas sofreram, assim, tiveram uma forte influência desses tratados internacionais. Então, com isso, a tendência foi de aproximar, né, o direito dos contratos dos países de língua inglesa com o direito dos contratos do civil law, que eram daqueles outros países europeus ali, a Espanha, Itália, França, Portugal. Então, a tendência foi aproximar a teoria dos contratos desses dois mundos, desses dois sistemas jurídicos. Porém, ainda hoje, apesar de haver assim uma forte tendência e muitos estudiosos, apesar deles haverem aí vários projetos para fazer com que a teoria geral dos contratos e esses contratos eles se comuniquem e eles fiquem cada vez mais próximos, ainda existem diferenças entre a teoria geral dos contratos inglesa, ali dos países do common law, dos países que utilizam esse sistema jurídico, com o direito dos contratos dos países que utilizam aí o civil law, que tem um civil code. Mas muitos dos juristas ingleses e contratualistas ingleses, eles concordam que, apesar do conceito de contrato não ser exatamente o mesmo entre um país de common law e um país que utiliza o sistema jurídico civil law, em ambos esses sistemas jurídicos, eles concordam que um contrato é um acordo entre duas partes com a intenção de formar aí uma relação contratual, uma relação jurídica. Então, esse é um ponto em comum entre o conceito de contrato do sistema jurídico common law e os conceitos de contrato aí da grande parte aí dos países que utilizam o sistema civil law. Mas agora a gente entrando assim um pouco mais eu diria assim, nas disputas jurídicas, nos conflitos com relação às relações contratuais no sistema jurídico common law, nesses países de língua inglesa, eu posso te afirmar que quando existe um conflito entre esses, com relação a um contrato em países de língua inglesa, e as partes aí, uma das partes vai às cortes, recorre ao poder judiciário para resolver esse conflito, a corte, antes de analisar o pedido das partes, ela vai responder duas perguntas. Primeira pergunta é:
houve um contrato, o contrato ele foi realizado, os elementos formadores de um contrato estão presentes? E a segunda pergunta é: quais são as obrigações contratuais? O que as partes acordaram entre elas? Então, essas duas perguntas aí são, aí eu diria aí, é a primeira coisa que as cortes irão responder sempre que houver um conflito com relação a uma relação contratual. Então, vamos tentar aí entender um pouco mais sobre essa primeira pergunta, que é: será que houve a formação do contrato? Será que ele foi formado? E para a gente entender um pouco isso, a gente tem que entender o quê? O conceito de contrato. O que é um contrato, né, nesses países do sistema common law? Será que o conceito de contrato desses países é o mesmo que o conceito de contrato dos países do sistema jurídico civil law? Isso é o que nós iremos ver agora. E a primeira observação que eu tenho a fazer nessa parte da aula de hoje é que o conceito de contrato nos Estados Unidos e o conceito de contrato na Inglaterra, ali nos países do Reino Unido, ele não é exatamente o mesmo. Existe aí uma pequena diferença que eu irei comentar. Porém, o conceito utilizado na Inglaterra, ele é o mesmo utilizado nos países do Reino Unido, na Austrália, e é também muito parecido com o dos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, aqui eu trouxe um conceito da professora Christina Gilkes, e ela diz que um contrato é an agreement between private parties creating mutual obligations enforceable by law. Então, a primeira parte aqui é an agreement, ou seja, é um contrato um acordo entre duas partes que cria obrigações mútuas que podem ser executadas aí do judiciário, podem ser executadas pelo poder jurídico. E o conceito de contrato na Inglaterra é um pouquinho mais comprido. Aqui eu trouxe um conceito do professor Andrew Stewart, que é um contratualista inglês, e ele diz que um contrato é an agreement between two or more parties involving one or more promises that are given something in return and they are intended to be legally enforceable. Então, nesse conceito, ele fala aqui, an agreement between two or more parties, que significa ele também tem esse acordo entre duas ou mais partes, involving a promise that are given something in return. Então, existe também enquanto nos Estados Unidos ela fala aqui de obrigações mútuas, aqui ele fala que existe uma obrigação de given for something in return, uma obrigação de dar e receber algo. Então, até aí a mesma coisa. Daí aqui, no conceito da Inglaterra, ele diz que that intended to be legally enforceable. E nos Estados Unidos, ele só fala obligations enforceable by law. Então, aqui, o elemento aqui que tem no conceito de contrato da Inglaterra, que você não vai encontrar no conceito de contrato dos Estados Unidos, é esse elemento intention, é a intenção de que aquele contrato crie uma relação jurídica. Então, esse elemento intenção das partes, ele é o elemento que não tem aí no conceito de contrato dos Estados Unidos, mas isso é uma matéria um pouco debatable, né? É discutível, mas esse elemento intention não tem nos Estados Unidos e, porém, ele tem aí no conceito do contract, né? O conceito de contract em inglês. Então, nós vamos trabalhar aqui na nossa aula de hoje com o conceito de contrato em
inglês, no conceito em contrato da Inglaterra. E vocês podem notar aqui que a primeira parte desse conceito ele fala aqui an agreement between two or more parties, né? Um acordo entre duas ou mais partes. E o que é an agreement? Um acordo. Esse elemento agreement também você encontra no conceito de contrato dos Estados Unidos. É o primeiro elemento ali. Então, o que é an agreement? Eu trouxe aqui um conceito do professor Whitfield, que está no livro Some Aspects of Offer and Acceptance, e ele diz que an agreement, ele implica na existência de dois elementos, offer and acceptance. Então, quando eu tenho um agreement, um acordo, eu tenho automaticamente uma offer and uma acceptance, uma oferta e uma aceitação. E então, quando eu falo em agreement, eu estou falando em offer and acceptance. E toda vez que eu tenho an agreement, não quer dizer que eu tenho um contrato. Mas toda vez que eu tiver um contrato, eu necessariamente tenho que ter um agreement. Então, essa é uma observação muito importante, porque vocês verão, principalmente na Inglaterra, eles utilizam muito a expressão agreement para se referir a contratos, né? Sales agreements, lease agreements, co-parenting agreement. Então, sempre você verá essa palavra agreement se referindo a um contrato. Mas agreement, o termo agreement significa um acordo entre as partes. Então, é importante você saber essa distinção. Agreement and contract. E, então, assim, an agreement significa offer and acceptance. Se eu tenho offer and acceptance, eu tenho aí an agreement. E a segunda parte do conceito é a parte que diz involving one or more promises they are giving something in return. Ou seja, o que essa involving one or more promises, uma promessa de dar e receber algo, é uma consideration, que é muito parecida aí com a contraprestação do direito dos contratos brasileiros. Então, o primeiro elemento é an agreement, que implica na existência aí de uma offer and acceptance. O segundo elemento é a consideration. Continuando aí nesse conceito do Andrew Stewart, a última parte é a parte que diz que that the parties intended to be legally enforceable. Então, exige aí que as partes tenham a intenção de que aquele acordo que envolva aí uma promessa, uma consideration, uma contraprestação, as partes elas têm que ter a intenção de formar uma relação jurídica. E então o quarto elemento é o elemento intention. Então, eu tenho uma offer and an acceptance, eu tenho an agreement, eu tenho an offer, acceptance, consideration and intention, eu tenho aqui um contract. E aqui, então, eu tenho aqui esses 4 elementos, tenho um contrato. Isso quer dizer que esse contrato já está pronto para ser executado judicialmente? Eu já tenho aí um binding contract? Eu não sei, né, para que esse contrato seja um binding contract, para que esse contrato seja legally enforceable, eu preciso de outros 2 elementos. E aqui é uma diferença entre o direito dos contratos, dos conceitos, porque na Inglaterra eles dizem que esses 4 elementos, os formadores do contrato, eles trazem o contrato aí à existência, mas porém eles separam aí esses outros 2 elementos que, apesar de serem elementos fundamentais para que esse contrato seja legally enforceable,
eles não são necessários para que a existência do contrato, para que o contrato exista. Então, eu tenho esses 4 elementos, eu tenho um contract, eu tenho um contrato. Eu tenho esses 4 elementos, mais capacity and formality, eu tenho um binding contract, um legally enforceable contract. Capacity aqui é a capacidade civil das partes de entrar e formality são as formalidades necessárias. Por exemplo, num contrato aí de compra e venda de um imóvel, esse contrato, ele exige as suas formalidades necessárias, que são as formalidades que você encontra aí na lei de compra e venda de imóveis. Então, essas formalidades, elas vêm dessas leis específicas, dessas leis que regulam as situações particulares. Esse é só um exemplo de formality, né? Então, eu tenho aqui, né? Respondi aí, a corte, ela respondeu essa primeira pergunta. Eu tenho um contrato e esse contrato é um contrato legally binding, é um contrato legally enforceable, é um contrato, é um binding contract. Qual que é a segunda pergunta que as cortes vão responder? Quais são as cláusulas do contrato, quais são as obrigações contratuais. E nessa aula de hoje nós iremos estudar 4 tipos de obrigações contratuais, que são os contractual terms, que são as cláusulas contratuais, as representations, que algumas formam cláusulas contratuais, outras não, nós iremos ver um pouquinho melhor, e express terms and implied terms. Temos aqui 4 tipos de cláusulas contratuais. E vamos ver aqui a primeira diferença entre um contractual term e uma representation. Então, um contractual term são cláusulas contratuais, são as obrigações das partes, o que as partes incluíram no contrato, o que elas acordaram. O que elas acordaram ali na formação do contrato. E uma representation são aquelas declarações na fase pré-contratual que as partes, muitas vezes elas não têm a intenção de que aquelas declarações façam parte do contrato. Então, eu tenho um contractual term, eu tenho uma obrigação contratual, eu tenho uma representation, eu não sei se eu tenho uma obrigação contratual, mas é mais provável que eu não tenha uma obrigação contratual, mas quem vai dizer isso é a corte. E uma representation são aquelas declarações. Então, um exemplo de representation seria aí aquelas declarações que as partes fazem na fase pré-contratual, mas que as partes elas não têm a intenção de que aquela declaração faça parte do contrato. Por exemplo, eu estou vendendo um carro e chega uma pessoa para comprar esse carro e eu digo o seguinte: olha, esse aqui é o melhor carro que eu já tive. Eu não tive esse carro aqui é sensacional. Tenho vários carros, mas esse aqui é o melhor. Então, essa é uma declaração feita na fase pré-contratual, é uma declaração feita que eu tenho fazendo essa declaração, eu tenho a intenção de persuadir a pessoa a entrar em um contrato, a contratar, a comprar o carro, mas eu não tenho a intenção de que essa alegação faça parte do contrato. O comprador não pode vir me processar depois e falar assim: olha, você falou que esse aqui é o melhor carro que você já teve. E eu achei esse carro, não gostei, não achei que me fiquei bastante decepcionado. Ele não pode me entrar com ação com relação a essa declaração, a essa alegação. Então, essa é um tipo de representation que ela não entra no contrato, ela não faz parte do contrato, ela não é uma obrigação contratual. Porém, algumas vezes essas representations, elas formam parte do contrato.
E para a gente entender melhor aqui um pouco a diferença entre uma cláusula contratual, um contractual term e uma representation, nós vamos estudar o caso Carlyle versus Carbolic Smoke Ball. Então, ali é um caso de 1893 que foi julgado pela Queen's Bench, que era uma divisão ali da King's Court. Então, eu tenho ali a Carbolic Smoke Ball, era uma empresa, e eles produziam aí uma ball, assim, um tipo de pastilha. Eu não sei exatamente que tipo de produto que era esse, mas era um produto que prometia curar aí uma série de doenças respiratórias. E na propaganda, a empresa Carbolic Smoke Ball dizia que se esse produto falhar em tratar uma dessas doenças respiratórias que estavam na lista, então o consumidor aí, ele poderia requerer aí o pagamento de 100 libras, é tipo uma recompensa se uma daquelas doenças respiratórias não fosse curada por aquele produto. Então, o senhor Carlyle, né, ele entrou com ação contra a Carbolic Smoke Ball e disse assim, olha, tô aqui com essa doença respiratória, usei o produto de vocês, não tive nenhum resultado, quero meu dinheiro, que vocês prometeram na propaganda. E o que a Carbolic Smoke Ball disse? O que eles alegaram? Eles alegaram que aquela propaganda era apenas uma representation, que eles não tinham a intenção de incluir aquela representation no contrato. Era uma representação, era apenas uma opinião, era algo que eles não era para ter sido levado a sério. Era mais para impulsionar vendas, mas não se tratava de um contractual term, era uma representation. E então esse caso foi a Queen's Bench. A Queen's Bench analisou e julgou e decidiu que aquela propaganda ela deveria fazer sim parte do contrato. Nascia ali uma obrigação da empresa Carbolic Smoke Ball de indenizar, de pagar essas 100 libras caso esse paciente, esse consumidor, não tivesse tratado uma daquelas doenças respiratórias da lista. E eles alegaram, inclusive, que existia uma recompensa financeira por um certo valor e que a empresa, inclusive, ela ponteou aí, colocou itens a uma série de doenças que ela iria curar. Então, por isso, ela disse que, apesar de eles alegarem que foi apenas uma representation, naquela situação específica, não se tratava de uma representation, se tratava de um contractual term. Havia, sim, uma obrigação da empresa de pagar as 100 libras caso o consumidor provasse ali que ele utilizou o medicamento e não teve ali uma das doenças da lista curadas. Essa aí é uma diferença entre uma contractual term e uma representation. E eles disseram que a empresa disse que era apenas um trade path. E o que é um trade path? São aqueles exageros que têm mais uma finalidade de marketing, uma finalidade de propaganda, de induzir as pessoas a comprar, porém elas não precisam ser verdadeiras, não nasce uma obrigação de que aquela alegação seja verdadeira. Por exemplo, o melhor carro do ano, o melhor do mercado, a melhor faculdade do Brasil. Essas são alegações que elas não são consideradas trade path, a melhor cerveja. Então, essas alegações não nascem uma obrigação de que aquela alegação seja verdadeira. Trade path é exatamente isso. Ela é feita para impulsionar vendas, mas não há uma obrigação de que seja verdadeira. Vamos agora para aqueles outros dois tipos de contractual terms, que são os expressed terms e os implied terms.
E esse assunto aqui eu achei ele em vários cursos de inglês jurídico, e muitas vezes eles dizem express terms, são os termos, são as cláusulas expressas, implied terms são as cláusulas implícitas, e essas informações elas não ajudam muito, né? Então, vamos entender aqui um pouco melhor o que é um express term e o que é um implied term, para a gente entender isso de uma vez por todas. Então, os express terms, eles são aquelas cláusulas contratuais, aquelas obrigações contratuais que as partes elas concordaram no momento em que o contrato foi firmado. E esses express terms, eles podem ser tanto por escrito como oralmente ou ainda por conduta. Nesses 3 tipos de contratos, no contrato verbal, no contrato escrito ou ainda por conduta, esses 3 tipos pode ser que nós temos aí express terms. Então, nos written contracts, ou seja, nos contratos escritos, nesses contratos, os express terms são as cláusulas contratuais, aquelas que foram escritas ali pelas partes no contrato. E se nós temos um contrato oral, nesse caso, a corte e o poder judiciário, ele irá analisar se essa declaração ela faz parte ou não do contrato. E a mesma coisa em um contrato por conduta. Então, se o contrato for um contrato escrito, um written contract, é fácil de você identificar um express term, que são as cláusulas do contrato. Agora, num contrato verbal ou num contrato por conduta, nesses 2 casos, é necessário que a corte analise aquela situação específica para saber aí, para dizer se aquele caso, se aquela obrigação, se ela faz parte do contrato ou não. Muito parecido com o que aconteceu ali no Carlyle versus Carbolic Smoke Ball. Eles disseram, não, essa obrigação aqui não faz parte do contrato, e a corte foi lá e disse sim, ela faz parte do contrato. Então, vamos, para a gente entender aí um pouco melhor esses express terms em contratos orais, eu trouxe aqui um caso, Birch versus Paramount Estates Limited. Então, esse é um caso de 1956, que é o caso de um casal que eles foram até uma construtora, viram ali a casa modelo e disseram assim, olha, a gente quer uma casa igual àquela, da casa modelo ali. Então, a construtora, ela fez a casa, entregou a casa, e a casa era diferente daquela casa modelo. Só que antes de contratar o pessoal ali da construtora, eles disseram assim, não, pode deixar, nós iremos fazer uma casa exatamente igual a essa. Só que não tinha nada no contrato que dizia que a casa tinha que ser exatamente igual àquela, no contrato escrito. Então, aquela foi uma declaração verbal do vendedor. E então, após o término da construção, o contrato viu que a casa não era igual à casa do showroom, e o casal entrou com uma ação dizendo que eles não cumpriram com aquela obrigação, que na verdade que aparentemente parecia assim apenas ser uma representation, mas na verdade ela foi uma declaração muito importante e decisiva para que aquele casal ficasse com aquela casa e fechasse o contrato. Então a corte decidiu que aquela declaração fazia parte do contrato. E no caso aí o casal, eles foram indenizados, e a corte disse que aquela declaração feita pela construtora, ela foi muito importante para a decisão do casal. Aquela declaração foi decisiva, assim, foi definitiva para que o casal fechasse o contrato e comprasse aquela casa específica. Então,
por essa declaração ser conclusiva, por ser uma declaração extremamente importante para aquele casal e aquela situação específica, aquela declaração ela deveria sim fazer parte do contrato e a construtora deveria ter a obrigação de fazer a casa deles exatamente igual à do showroom. Então, o casal foi indenizado. Então, essa é um caso em que como aquela representation, né, como aquela declaração não estava incluída no contrato, que esse foi um contrato oral, a corte disse que aquele era um express term, ou seja, ela integrou ali o contrato. E o segundo tipo de cláusulas, que são os implied terms. Como que são esses implied terms? São aquelas cláusulas implícitas, né? Essa informação que não ajuda muito, mas são cláusulas que, apesar delas não terem sido incluídas no contrato, elas fazem parte do contrato, mesmo que as partes elas nunca tiveram mencionado nada, são cláusulas que devem ser incluídas no contrato, como por exemplo aqui. Daí agora eu trago vocês de volta no começo da nossa aula que eu disse que a teoria geral dos contratos ela está em precedentes, mas existem várias leis específicas que tratam de relações contratuais específicas. E aqui nós temos o artigo 15 do UK Sales of Goods. O artigo 15 desse contrato aí de venda de produtos do Reino Unido, essa cláusula, ela diz que quando você compra um produto por amostra, o pedido ele tem a obrigação de ser exatamente igual ao da amostra. Então, essa é uma condição implícita no contrato, mesmo que as partes nem comentem isso, não falem nada sobre isso. O vendedor pode dizer, sim, mas eu não me comprometi com essa obrigação de que o produto seria exatamente igual ao da amostra. Mesmo assim, essa é uma cláusula implícita, é uma cláusula que faz parte do contrato, integra um contrato, querendo as partes ou não. Então, foi o que ocorreu com o caso Golding versus Perry, um caso de 1960 que também foi decidido pela Queen's Bench Division da King's Court, tá? Então nós temos aí essa cláusula 15, né, do UK Sales of Goods Act. E eu tenho aqui o caso do Golding versus Perry, é o caso de um lojista, um senhor que tinha uma loja de brinquedos e ele comprou aí, fez um pedido de uma série de estilingues, que era um brinquedo muito popular da época. E ele viu o estilingue da amostra e pediu aí uma quantidade X daquele mesmo estilingue. Uma criança comprou aquele estilingue, foi utilizar o brinquedo, o elástico se rompeu e ele se machucou. Então, o menino, ele processou o lojista. E o lojista, ele examinou os brinquedos que ele tinha e viu que aqueles brinquedos que ele havia recebido não eram de mesma qualidade do que os brinquedos da amostra. Eram de qualidade inferior e se rompiam fácil. O elástico rompia fácil dos produtos que ele recebeu. Então, nesse caso, o lojista, ele entrou com uma ação contra a fabricante, de acordo com o artigo 15 da UK Sales of Goods Act, e ele ganhou a ação, aí teve a sua ação julgada procedente. Ele pôde devolver aí todos o produto, o estoque que ele havia comprado, o menino foi compensado e ficou tudo certo. Então, esse é um implied term. Mesmo que as partes elas nunca falaram nisso, ela faz parte do contrato, querendo as partes ou não. E esse é só um exemplo de um implied term. Então, express term,
As partes, às vezes, elas falaram aí no contrato, elas acordaram aquilo por escrito ou não. No início do contrato, na fase pré-contratual, esse é um expressed term, é uma cláusula expressa. Uma cláusula implícita é uma cláusula que está lá no contrato querendo as partes ou não. Por exemplo, essas cláusulas desses contratos de proteção ao consumidor. E essa foi a nossa aula de hoje, a nossa segunda aula, a nossa aula de Contract Law. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Podem mandar as suas perguntas, dúvidas e sugestões. E eu te vejo na próxima aula, que vai ser muito bacana, é uma aula prática e vocês não perdem por esperar. Tá certo? Eu te vejo amanhã. Tchau, tchau!